O texto sagrado será no livro de Esdras. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então apregou Eli um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha que maravilha. Aqui está a palavra do nosso Deus. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele age de acordo com a nossa fé. Nós vamos movendo na fé e o nosso Deus vai agindo no nosso favor. Esdras, ele fez isto. Diante de uma situação adversa, ele simplesmente se disponiu, ele tomou a iniciativa de jejuar. Ele tomou a iniciativa de buscar a Deus para que uma situação fosse mudada, fosse transformada. E Deus moveu-se pelas orações deles. Nós vemos que quando nós tomamos a atitude de orar, Deus também toma a atitude de agir e operar. Esdras, quando viu que ele tinha que enfrentar determinadas dificuldades pelo caminho, o caminho do reino persa, da Babilônia, para Jerusalém, ele sabia que teria dificuldades para enfrentar. Ele sabia que o inimigo estava pelo caminho. Então, ele pensou em pedir uma cavalaria, pedir soldados ao rei, mas depois ele pensou, não. Eu já falei para o rei que o nosso Deus é com todos que o buscam para o bem. Como que agora eu vou pedir ajuda ao rei para me defender do inimigo no caminho? Então ele decidiu jejuar. E nós podemos também decidir jejuar. Você está disposto a jejuar? Você está disposta a buscar a Deus em oração? Eu aprendo algumas lições aqui. Nós aprendemos algumas lições neste texto sagrado. Primeiro, nós vemos que Esdras, ele preferiu confiar em Deus e não no homem, porque o assunto era livramento. E quando o assunto é livramento, só Deus pode livrar. Segunda lição, Esdras tinha consciência de que ele teria inimigos pelo caminho. Esdras tinha certeza, ele sabia que o inimigo estaria no caminho. Então, foi o que ele fez? Ele foi buscar o Deus que está acima de toda a potestade. Como ele já tinha consciência de que o inimigo estava no caminho, ele fez o quê? Ele foi buscar a Deus para que Deus lhe desse caminho seguro. Quando o assunto é espiritual, quando o assunto é uma questão de inimigo pelo caminho, porque todos nós devemos ter consciência e ciência de que o inimigo está no caminho. Por todas as partes que nós vamos, os inimigos estão por aí. Quando o assunto é terra, não existe lugar seguro. Não existe lugar seguro. Você se lembra das Torres Gêmeas dos Estados Unidos? Aquele lugar ali era de segurança máxima. Mas o inimigo fez o quê? Foi lá e destruiu. Quantas vidas foram ceifadas? Então nós vemos que o inimigo, ele está por toda parte.
O inimigo, ele tem acesso a lugares que você não imagina. Nós podemos observar que quando os filhos de Deus, no livro de Jó, foram se apresentar diante de Deus, o inimigo entrou no meio do povo de Deus. Satanás, ele estava lá. E ele também se apresentou, ele foi lá. Olha só, quando ele chegou lá, ele fez o quê? Ele foi acusar Jó. Agora, imagine a audácia do inimigo, a audácia de Satanás. Ele entrou no meio do povo de Deus para ir acusar um homem chamado Jó. Mas observem que a vida de Jó estava nas mãos de Deus, os caminhos de Jó estavam de acordo com a vontade de Deus. E quando Satanás chegou lá, Jó nem sabia. Jó nem sabia. E a prova é que durante o processo da aprovação de Jó, você pode ver que Jó fala uma série de coisas, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque Jó tinha uma comunhão tão grande com Deus, que a última pessoa que ele poderia imaginar que teria poder de ferir ele seria Satanás. Ele vivia uma vida de tanta comunhão, de tamanha comunhão, que ele nunca, embora até no momento que ele começou a passar toda aquela luta, que ele começou a enfrentar todo aquele processo, em nenhum momento ele atribui a Satanás, porque ele achava que a comunhão que ele tinha com Deus, Satanás nunca tocaria nele. Então nós vemos que, embora ele tinha tanta comunhão com Deus, mas ele desconhecia o inimigo da alma dele. Esdras não. Esdras sabia que encontraria com o inimigo no caminho. Esdras tinha certeza que o inimigo estaria no caminho. E ele fez o quê? Ele se precaveu. Ele foi logo para o jejum e para a oração. Então observem que Satanás não destruiu Jó, porque Deus cuidou dele. Mas Jó vivia tranquilamente, porque ele não pensava em inimigos. Ele tinha comunhão com Deus, então ele imaginava que, tanto que ele nunca atribui, ele nunca diz assim, meu Deus, repreende esse demônio, Satanás que fez isso comigo. Não, ele disse, Deus deu e Deus tirou. Então nós observamos aqui que ele nunca atribuiu que aquilo que ele estava fazendo com ele era o diabo, porque ele tinha uma tamanha comunhão ao ponto de desconhecer o inimigo que estava tão perto dele. Então esse é um grande problema do cristão nos dias de hoje, do homem nos dias de hoje. Ele tem tanta comunhão, ele busca comunhão e esquece que tem um inimigo. Independente da sua comunhão, independente da quantidade de orações que você faz, independente do seu jejum, independente da sua comunhão com Deus, fique sabendo, você tem um inimigo. E, portanto, esse inimigo é o inimigo das nossas almas. Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Por isto, todo homem deve se apresentar diante de Cristo de joelho. Tem que se humilhar, se render a Jesus, porque o único que pode nos livrar desse inimigo chamado diabo, chamado Satanás, é o sangue de Jesus. Portanto, façamos como Esdras, vamos correr para o jejum e para a oração, para que Deus nos dê caminho direito, para que o inimigo não nos apanhe no caminho da vida. Que Deus abençoe.